Olá pessoal, vamos continuar com a nossa segunda aula. Vamos falar basicamente sobre gerenciamento de processo de negócio. Então, quando falamos de gerenciamento ou de gestão de processo de negócio, estamos nos referindo à mesma coisa. Tanto faz gerenciamento como gestão é a mesma coisa. Isso também acontece quando falamos de BPM. Então, BPM é Business Process Management, que significa exatamente gerenciamento de processo de negócio. Então, gestão de processo de negócio, gerenciamento de processo de negócio, por BPM, estamos falando da mesma coisa. E aí, o que é BPM? BPM é uma abordagem disciplinada para identificar, desenhar, documentar, medir, monitorar, melhorar processos, transformar processos em negócios para alcançar um resultado desejado e alinhado da organização, né? Então, na organização que trabalha com o processo, o foco é no todo. Então, a parte não vai prevalecer sobre o todo. Então, o que prevalece é o ótimo do todo em detrimento do ótimo da parte. Ou, em outras palavras, não interessa você ter parte da empresa funcionando bem e outra parte deficitária, e aí compromete o resultado para o cliente. Pense, por exemplo, numa pizzaria que tem uma pizza de boa qualidade e ela entrega pizza via delivery, né? Faz entrega de pizza, e aí a entrega dela não está com boa qualidade. Então, a pizza é boa, mas chega no cliente fria, demora muito para atender, então, resultado, o cliente fica descontente porque a qualidade do todo não está boa. Quando uma empresa se propõe ou está avançando a trabalhar por processo, ela precisa repensar sua estrutura organizacional. Então, uma estrutura organizacional básica é a estrutura funcional. Então, você tem toda a empresa preparada ou distribuída por áreas, né? Então, você tem a diretoria comercial, você tem a diretoria financeira, você tem a diretoria de produção, né? Você tem outras diretorias de RH, por exemplo, e aí cada área dessa, cada diretoria está cuidando da sua parte. Então, o comercial está cuidando do comercial, né? Financeiro, idem. Mas acontece que os grandes processos das empresas, ele atravessa a empresa inteira. Vamos pegar um processo que é do nosso conhecimento, de vocês também. Um processo de compras, ele se inicia na área que está solicitando o item a ser comprado, né? Passa por alguma aprovação, chega na área de compras, a área de compras efetua a cotação, escolhe o fornecedor, fecha a compra, né? Então, depois que compras fecha a compra, aí tem a área de recebimento, que já não é mais a compra que recebe, provavelmente é a área de almoxarifado. Então, quando você recebe, você tem toda a parte operacional física, né, de dar entrada no estoque, tem toda a parte operacional fiscal, depois da parte fiscal vai para o financeiro, financeiro para a contabilização, né, até o pagamento final lá para o cliente, para o fornecedor, no caso. Então, atravessa a empresa inteira. E aí, nas empresas que trabalham na estrutura funcional, quem é que entende desse processo como um todo? Algumas vezes, quem entende disso é um analista de sistemas, mas não é o caso mais adequado. Na estrutura por processo, começa a surgir uma figura do dono do processo, ou líder do processo, que é a pessoa que vai tratar desse processo como um todo. Independente da área, é essa pessoa que vai cuidar do processo, né? E aí, nessa linha, o resultado é o resultado do todo, né? Então, nessa linha de raciocínio, né, de ter uma estrutura agora com processos horizontais, a equipe é formada com diferentes habilidades, né? Cada área tem as pessoas que participam daquele processo, cada um tem o seu papel e um papel vai complementando o do outro. E o resultado que vale é o resultado final do processo, certo? Então a pizza tem que ser boa, tem que chegar rápido no cliente e ainda quente, tá? Então
As empresas que trabalham por processo precisam pensar nessa estrutura, nessa mudança na estrutura organizacional. E estava falando que gestão e gerenciamento para a gente seria a mesma coisa, mas agora a gente vai pensar nessas duas preposições, né? Gestão de processo ou gestão por processo. São exatamente as mesmas coisas ou são coisas diferentes? Então, a mudança é simples, né? Quando a gente está falando de gestão de processo, estamos nos referindo a melhoria de processos, a pequenas melhorias, né? A problemas já identificados, certo? Então são os projetos menores, são as empresas que estão começando, então está se fazendo gestão de processo. O gerenciamento por processo é quando a empresa já tem uma cultura por processo, já avançou, já fez alguns projetos, já está começando a melhorar a sua estrutura, já está considerando a estrutura por processo, não é? E aí já existe uma mudança nos conceitos, né? Então aí nesse momento a empresa está fazendo gestão por processo. Então o de é um estágio inicial, vamos dizer assim, e o por processo é quando a empresa já tem uma cultura, já existe um nível de maturidade em cima de processo mais adequado, né? E aí ela passa a ter a estrutura já pensando em termos de processo. Como é que anda a visão de processo, né, nas empresas? Certo? Esse é uma pesquisa recente, aconteceu no Congresso de março desse ano nos Estados Unidos, não é? E aí tinha 150 empresas aproximadamente, esse é o resultado da pesquisa. E aí está mostrando que apenas 6% não estão interessados em processo. 21% estão começando a explorar esse conceito de processo. 23% estão no estágio inicial de comprometimento, né? Então tem alguns projetos, estão começando a processo. 23% já estão comprometidos, né? Já estão trabalhando com projetos de processo de negócio em alto nível. E 28% já estão no estágio bastante avançado de gestão por processo, certo? Então isso é uma pesquisa nos Estados Unidos, desse congresso foi realizado em março em Santa Bárbara, na Califórnia. É possível que aqui no Brasil o resultado não seja tão significativo assim, né? Talvez até ainda um pouquinho invertido, né? O percentual de empresas que não trabalham com processo deve ser bem maior do que esse que está aí, né? A gestão por processo também traz alguns benefícios. Quais são esses principais benefícios? De certa forma, uma redução de custo, né? Porque você vai rever o processo, vai estudar o processo, vai ver se existe alguma coisa que está sendo redundante, alguma coisa que pode ser melhorado, né? E aí você acaba reduzindo o custo. Você passa a ter uma maior agilidade do negócio, por isso você pode e deve simplificar as suas operações. Você vai buscar uma maior inteligência do negócio, você vai ter melhoria contínua do negócio, né? Você vai ter visibilidade dos processos, você começa a entender, né, como funciona o processo, né? Isso que eu comentei, por exemplo, o processo de compras, que ele atravessa a empresa inteira. Às vezes as pessoas não percebem isso, né? A gestão por processo contribui para focar no cliente, na realidade o cliente que é o cara importante para você, é ele que compra o teu produto ou compra o teu serviço. A gestão por processo também faz com que você fique de olho nas normas, nos padrões e que também você estabeleça parceria com fornecedores e com parceiros, né? Isso é muito importante você ter parceiros de negócio, né? Se você pensar agora na gestão de processo, ou melhor, por processo, e a tecnologia de informação, e aí isso tem tudo a ver, né? Então essa imagem aqui do slide 21 está mostrando que a globalização,